experiência nessa chamada psicosfera que eu disse para vocês que construímos em torno de nós, mas mais curiosamente nós vamos modelando estas ideias no nosso corpo espiritual. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que fisicamente não é muito bonita, mas são pessoas extremamente agradáveis. Extremamente agradáveis. Todo o ambiente que a gente convive, a gente sabe disso. São pessoas que se dão bem com todo mundo, são pessoas agradáveis, sem ter desfrutar de beleza física. Porque espiritualmente elas foram acumulando uma beleza espiritual que ela contamina o ambiente, ela se irradia no ambiente. Mas o inverso também é verdadeiro. Nós vamos, com estas ideias, construindo no nosso corpo espiritual deformações, lesões, traumas, cicatrizes. Daí eu ter projetado aqui para vocês que se a gente tivesse o retrato do nosso corpo espiritual, que é a expressão, vamos dizer, entre aspas, no mundo espiritual é a expressão da nossa alma, nós veríamos os sinais de mau humor, de maledicência, ou de cólera, ou de ódio. Nós veríamos isto no nosso corpo espiritual. A grande surpresa da morte é que nós não podemos esconder essas cicatrizes. Nós não podemos esconder de ninguém no mundo espiritual esse nosso retrato. Isso é que é extremamente chocante e até é humilhante para nós. Temos um conceito aqui na Terra, entre os humanos com quem a gente convive, e no mundo espiritual nós temos que declaradamente estar carregando aí cicatrizes em determinadas áreas do corpo que são, que nos condenam, ou melhor do que isso, são delatoras de uma posição espiritual nossa muito comprometedora em vista dessas cicatrizes que a gente apresenta, não é? Não, aqui eu estou tentando expor, são principalmente em áreas dos chakras que a gente perturba. Se der tempo eu vou chegar ali para vermos onde é que isso se perturba. Eu tinha falado para vocês que Freud, quando faz aquela construção do aparelho psíquico, que segundo ele começa na movimentação da criança, ao tentar pegar os objetos e a se integrar com o mundo exterior, tanto é que quanto mais atividade física, os jogos, as brincadeiras, até jogar a criança para cima, não tem um avô que não fica com medo de, poxa, esse danado desse genro vive jogando meus netos para cima, aquilo é horrível e tal. Mas é um processo de desenvolvimento que atua na construção desse aparelho psíquico que a criança tem e que faz parte desse processo de desenvolvimento. Posteriormente, então, foi relatado, eu já toquei aqui muito por alto, e o Ivan Capelato deu uma aula sobre isto na evolução da aquisição a partir de determinadas fases. A fase anal, a fase oral, a fase anal, no período de latência, o narcisismo e assim por diante, que vocês sabem isso melhor do que eu. Mas aí eu coloco aqui outra pergunta para nós que somos ligados à área espiritualista, não é? Como que se desenvolve esse processo da interação com a espiritualidade nas várias fases do ser humano? Da mesma maneira que o processo psicológico vai passando por fases, eu tenho a impressão que a gente também identifica fases em que o processo de ligação com a espiritualidade tem características muito particulares, como por exemplo no caso da criança. Vocês sabem que não há uma criança aí se manifestando nesse contato com a espiritualidade através de psicografia. Se existir, são casos excepcionais. Mas todo mundo sabe que a criança, muito frequentemente, descreve cenários que ela vê pela sua vidência ou clarevidência. É muito frequente, se confunde com a fantasia essas colocações feitas pelas crianças. Mas nós temos aqui no hospital, olha, não passa muito tempo que eu não seja procurado ou pelos clientes ou até muito recentemente um colega que não tem
nada a ver com o Instituto do Cérebro, religião, se não me engano, ele é protestante, e ele veio me contar, olha, a mãe dele que eu conheci, amiga, inclusive, nossa, a filha de 4 para 5 anos, vê claramente a mãe em determinados objetos, conta para ele, e ele se perde. Que tipo de interpretação vai colocar? Descreve as vestes que ela está, a posição que está sentada, só que a criança conta dentro de uma mistura de fatos que se confundem com a fantasia própria da criança nesta idade. Outras situações que a gente vê a criança relatar são aquelas heranças, vamos dizer assim, psicológicas, de vivências muito fortes que teve em vida anterior. Temos também exemplos para serem contados aí que vocês podem ter lido, e eu tenho 2 casos para contar. A nossa secretária relatava, ex-secretária relatava um caso de um garoto de 2 anos de idade que, quando começou a falar, falava uma série de coisas normais para uma criança de 2 anos, mas de repente entrava numa linguagem aí que ninguém percebia exatamente o que é. Isso foi até aos 4 ou 5 anos de idade, quando o pai resolveu consultar uma pessoa que se interessou pelo assunto, ver o que estava falando aquele menino, se identificou que ele falava em japonês a partir dos 2 anos de idade, descrevia o avião que ele tinha tomado para se suicidar como kamikaze no Japão, a cinta que ele usou, o número de linhas que foi pregado, isso significava o número de parentes que ficaram no Japão orando por ele até ele cumprir a sua missão, a data que ele saiu, o navio que ele atingiu e assim por diante. Uma criança entre 2 a 4 anos de idade. Aqui em Campinas, relatado aqui com testemunho da nossa secretária. E um outro garotinho nosso que está registrado aqui, que nos contou que desde cedo, perto de 2 anos também, a mãe notava que ele tinha muito medo de chuva. Qualquer impressão de que ia chover ou os trovões que começava a se ouvir o barulho, ele tinha um medo violento de chuva, coisa que não é de estranhar, até aí tudo bem. Mas a história, para encurtar, o avô dele, pai da mãe dele, tinha falecido por um raio. Acho que de vez em quando aqui no interior a gente ouve dizer morreu de quê? Morreu de raio. Ele lidando no campo junto com a esposa, começou a perceber que iam chover, a esposa veio na frente, só alguns minutos depois que percebeu que ele não tinha vindo. Ela achou que ele tinha deixado alguma ferramenta para trás, só depois de uma meia hora, quando ela chega em casa, que resolveram ir atrás, ele tinha sido atingido por um raio, que ela inclusive percebeu a distância que tinha caído ali por perto. Pois bem, o menino então não conheceu o pai, a mãe não conheceu o pai porque ela tinha 3 ou 4 anos de idade quando ele faleceu. Acontece que esta mãe, com 17 ou 18 anos, casou-se, mudou para uma outra cidade e ficou mais ou menos distante da mãe há alguns anos. Essa criança, com 2 anos de idade, nunca tinha visto a avó. Quando esta avó vai visitá-los, ele, com 2 anos, já andando, aprontou uma encrenca dentro de casa a ponto de não deixar a mãe, a avó, assentar-se para almoçar. A mãe, de uma maneira indelicada, teve que pedir para que a avó do menino fosse embora, porque não suportavam dentro de casa. E na história a gente sabe que os 2 viviam muito mal, o avô e a avó, no passado. Quando a avó saiu, a mãe chega até a criança e pergunta, né? Mas o que estava acontecendo? O que você aprontou? Um menino de 2 anos de idade diz para a mãe: não fui eu que fiz isso, foi o seu pai. Aquilo já chocou muito a mãe, mas ela deixou passar como um incidente. No ano seguinte, o menino, atrás da mãe, diz: mãe, eu quero lhe contar uma coisa, você precisa saber que eu não sou o seu filho, eu sou o seu pai. E disse isto a ela reservadamente mais de uma vez. Numa determinada ocasião de um acidente, esse menino, aos 4 anos de idade, fez uma premonição, avisou para ela: a senhora diminua a velocidade do carro, porque a senhora vai bater o carro, a senhora vai bater o carro. Acabou batendo o carro, mesmo sendo prevenida pela criança. Então, situações desse tipo são relatadas.
nesta idade é relativamente comum experiências desse tipo. Mas, por outro lado, é muito comum, os psicólogos que lidam com crianças sabem as fabulações, os sonhos, as histórias, as fantasias que faz a criança nessa época. Talvez isto favoreça esse tipo de apresentação, mas que elas são reais e estão aí relativamente fáceis de serem comprovadas. A outra experiência que ocorre um pouco mais além, quando então a criança começa a entrar na adolescência. Aqui é um fenômeno que é muito específico da menina na adolescência. São esse tipo de fenômenos de efeitos físicos, particularmente então o poltergeist. Vez por outra, e pena que não está presente aqui, estava há 15 dias atrás, o Vital, lá de Mogi, andou saindo até na Folha de São Paulo, ele ficou de trazer as fotografias para nós. Mais uma vez em Mogi Mirim, na casa de uma família, frequentemente gente aí pobre, que começava a pegar fogo, ora num ponto, ora no outro, os objetos serem movimentados e assim por diante. São chamados fenômenos de efeitos físicos que muito frequentemente estão ligados a essa faixa etária. Então veja, o caminho da expressão do fenômeno mediúnico, ele também segue. Talvez a gente pudesse estudar melhor isto, qual é esta sequência, da mesma maneira que há o desenvolvimento da personalidade, desse aparelho psíquico que Freud descreve para nós, acompanhando uma sequência de desenvolvimento. No processo mediúnico também existe uma cronologia de apresentação, o que torna a coisa muito curiosa. Por que é exatamente na adolescência que acontece mais frequentemente esses fenômenos aí, dessas algazarras aprontadas pelos espíritos que manifestam essas apresentações? Então, temos aí exemplos inúmeros da literatura para discorrer a respeito. Bem, de repente passa-se a adolescência e está aí uma idade mais comumente relacionado com o tradicional, não é? O fenômeno da jovem ou do jovem que começa a ter percepções da presença de entidades espirituais que querem se comunicar. Frequentemente a pessoa começa a sonhar quase sempre com a mesma pessoa, com pessoa já falecida. Frequentemente as pessoas vão contando que tem sensações, ora do lado esquerdo do braço, nas mãos, sensação de estranheza, certas opressões. E isso passa aí como sendo manifestações histéricas, neuróticas, até que a coisa fica mais clara e a gente percebe que estão apresentando os primórdios aí de um fenômeno mediúnico. E nessa fase, então, começam os chamados médiuns falantes ou os psicógrafos que vão aí frequentar os vários ambientes para manifestar isto. Bem, isto é competente, suficiente para expressar a existência da alma? Então vamos voltar aqui uma meia hora atrás. É possível nós termos ideias sem passar pelos conhecimentos pelas experiências que nós vivemos? Ou é possível criar ideias a partir de ideias inatas? Então Aristóteles fazia um processo de associação de ideias. Como é que a professora até hoje treina uma criança? Você combina uma ideia com a outra. O branco lembra o preto, o pequeno lembra o baixo, a maçã lembra a fruta. Você vai fazendo associações. Esse é um processo muito interessante de aprendizado. Mas será que ideias simples, somadas, ajuntadas, criam ideias complexas? Ora, então bastava nós ficarmos lendo a cartilha, que no fim de ler 1000 cartilhas, nós íamos saber uma enciclopédia. Isso não é verdade. Mas ideias simples podem ser combinadas e a gente criar ideias mais complexas. Precisa-se acrescentar experiência, um aprendizado através de umas certas vivências. E o que é aquilo que a gente tem dentro de nós? Então, uma introspecção permite a gente pescar aqueles objetos da nossa consciência que a gente foi construindo. Parece que juntando essas várias coisas a gente consegue. Mas ideias absolutamente inovadoras, inéditas,
como isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês peguem os livros de André Luiz, tem proposições aí absolutamente impensadas. Um médium, normalmente, pelas suas próprias ideias, como qualquer um de nós, seria impotente para fazer proposições desse tipo. Só que tem que ser proposições cabíveis, não proposições descabidas, porque ideias malucas, como a gente diz, o inferno está cheio, não é? Então é preciso que essas ideias sejam coerentes com a realidade, que com o tempo as comprovações vêm sendo demonstradas. Então, a mediunidade é capaz de introduzir para nós ideias que, dentro daquele ambiente capaz de estar presente várias pessoas, ninguém é capaz de trazer aquelas informações. Eu espero chegar até o fim dos slides para completar esse pensamento, para vocês terem uma ideia. Uma outra proposição é que, a uma determinada fase, a pessoa já vai amadurecendo mais, e frequentemente a gente tem notícia de médiuns desse tipo. São capazes de, através de um objeto, elicitar, evocar uma série de informações que são puramente psicológicos, mas constituídas de forma, como no caso desta jovem aqui, toca no retrato, ela identifica a pessoa. Ora, que tipo de leitura é esta? É um acesso que ela está tendo a uma informação que, veja, nunca esteve na cabeça dela aquela foto, aquela ideia daquela foto. Entrou por onde, não é? De que maneira pode identificar isto? Ou como, por exemplo, no caso desse que toca com as mãos e é capaz de descrever o quadro. Esses são fenômenos extremamente interessantes e vêm preenchendo aquilo que eu estava perguntando lá atrás para vocês. Olha, alguém seria capaz de ler? Nós não podemos, então, excluir da nossa interpretação para o fenômeno psicológico a existência desse grupo de fenômenos. Então, aquilo que eu quis dizer à senhora, os mais brilhantes cientistas, quando quiserem estudar por que se formam as nuvens, ele pode usar os elementos físicos da experiência física de vaporizar a água e conseguir criar aí as suas nuvens. Mas no momento que ele quiser estudar fenômenos psicológicos ou fenômenos que eu chamo aqui com liberdade de fenômenos espirituais, ele tem que conhecer esta classe de fenômeno que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, se ele simplesmente dizer que isso não existe, então aí as coisas ficam mais complicadas. Mas são fenômenos possíveis da gente ser testemunha, e isto é que compõe o conjunto de elementos da experiência psíquica. Aqui eu estou mostrando, então, que uma informação ele é capaz de ler, não conhece o texto, não abriu os olhos para passar pelos sentidos, para ver aquilo. Então está atingindo a consciência dele por um outro meio que não é aquilo que a gente está acostumado a falar, a ver, a perceber com os olhos ou com os ouvidos para notar. Um outro tipo de fenômeno que está aí de manifestação mediúnica, como vocês já conhecem, que é, no caso aqui, o Gasparetto, capaz de realizar um quadro com característica muito próxima ao pintor que assina, com uma velocidade espantosa. É um tipo de expressão física de uma situação puramente psicológica, que é introduzida uma ideia de um cenário e que aparece aí de repente nesse quadro. Nós poderíamos perder aqui mais alguns minutos, eu sei que já estamos chegando na hora de terminar, a respeito das chamadas cirurgias espirituais ou interferências em órgãos físicos através de uma atitude puramente psicológica. Esse médium aí, ele aparece na televisão, acho que até há 15 dias atrás, na manchete, estava projetando essas cirurgias dele. Qual é o significado disso? Isto é realmente capaz de modificar a estrutura física do paciente, né? Pelo menos pelo número de gente que frequenta lá esses ambientes, é uma coisa a ser pensada. Um outro fenômeno, eu sou testemunha visual daquela dona Edelazir.
num meio que está à luz do dia, você pode filmar e fotografar à vontade, naquela massa de algodão, ela manipula aqueles algodões e vai tirando os objetos. Então esses daqui foi o Afrânio que trouxe para mim. Aquilo era embrulhado no papel, pedia-se para jogar isto num rio com água corrente, e o Afrânio, sugerido por mim, eu disse, olha, você vai lá e pega tudo para nós e nós vamos ver o que é isso aí. E trouxe aqui, nós abrimos, fomos abrindo cada um desses patuazinhos aí, esses nozinhos que vocês estão percebendo aí, a gente abria, de Votuporanga, abria, via aí o que estava escrito. Então veja, esse é um fenômeno completo do ponto de vista de fenômeno de efeitos físicos, acompanhado visualmente de dentro do algodão. Então o cenário é assim, tem um tambor muito grande, a peneira, e é você mesmo que leva o algodão e põe lá. Então vamos dizer, meu cunhado que filmou uma das apresentações que eu vi, ou ele, ou minha esposa, e 10 ou 15 pessoas presentes, nós mesmos levamos o algodão, então não foi previamente, o tambor estava no lugar, não, aqui não está bom, vamos passar para o outro lado, na frente de todo mundo. Um fenômeno que ocorre durante 1 hora e meia. Quando garoto, eu tinha uma senhora em frente à minha casa, que a gente sempre dizia, a casa dela é assombrada, porque a gente escutava alguns barulhos, mas um contava para o outro, já saía todo mundo correndo. Então, vez por outra, minha mãe pedia que eu desse um recado para a dona Maria, eu esqueci o sobrenome dela. Era em frente. Nós nunca íamos sozinhos, vamos sempre com alguém, porque ouvimos dizer que a casa dela era assombrada. O marido era garimpeiro, para vocês terem uma ideia. Não esse garimpeiro de agora, de Serra Pelada, mas da época de garimpo, acho que romântico para aquela época. Então, ela frequentemente ficava sozinha em casa. Quando a gente, então, batia na porta, qualquer ruído que a gente escutasse, um e o outro já saía correndo e não queria nem saber o que era. Então, são essas notícias que a gente ouve dizer. E realmente eu sei dela contar para minha mãe que, vez por outra, a toalha se movimentava, pratos que caíam de dentro do armário, sem ter aberto o armário, coisas desse tipo. Mas ouvi dizer, ouvi contar, ou você foi lá e viu, esse é o prato que caiu e que quebrou, mas não tem testemunha, ninguém viu. No caso da dona Edelazir, não. É 1 hora e meia, à luz do dia, você filma ou fotografa à vontade e está vendo sair. Eu pus a mão naquilo tentando ver de onde que sai isso. Impossível. Como perguntei para ela, como que a senhora vê acontecer? Então ela diz, há uma entidade espiritual, num determinado ponto que ela está vendo, ela dá o nome de Santo Antônio, não é? Nome que ela coloca para essa entidade que aparece, e outras pessoas que ajudam o São Vicente ou Santo Antônio, não é o caso, e outras pessoas vêm chegando com o objeto, entrega para ele e de repente ela vê que aparece ali. Ela mesma não sabe como faz essa passagem de uma dimensão para outra. São Espíritos. Espíritos que estão trazendo de vários ambientes. Então são várias pessoas. O que é isso daí? O que é isso? Essas coisas? Então a finalidade que ela propõe, que ela diz, que vai todo mundo lá assistir, é o seguinte. Eu vou dizer especificamente a casa em São Paulo, onde eu fui. Esses daqui foi o Afrânio que foi, filmou e trouxe daqui de Campinas, num dia que ela veio aqui em Campinas, trouxe aqui no Instituto do Cérebro e isso foi fotografado aqui. Só para completar, vocês vão vendo pedaços de vidro, pedaços de osso, e olha, as vestimentas íntimas ali, enorme, tudo sujo de terra, nós precisamos limpar um pouco, flor de plástico, tinha uma estátua desse tamanho, enorme. Depois, com o tempo, a gente acabou jogando isso fora, mesmo porque o cheiro disso, tem um detalhe, aquilo cheira mal, ó, veio com um cheiro, inclusive, não foi um objeto passado. É coisa de cemitério e de matadouro, porque tem coisa aí, olha, vocês estão vendo aí o volume de objetos, foi o suficiente para encher um sanito que eu e o Afrânio recolhemos aí. Isso que não
pessoas fazem contra outras, não seria uma coisa assim, será? Então veja, a proposta colocada no ambiente, na casa dessa senhora que eu fui em São Paulo, foi assim. O senhor que é o dono da casa, nós conhecíamos superficialmente, mora inclusive em Bauru. E a esposa dele é professora de artesanato. Minha esposa muito frequentemente ia lá em São Paulo ter aulas com ela em São Paulo. Então ela vivia viajando entre Bauru e São Paulo. E numa certa ocasião, uma série de negócios feitos pelo marido não estava indo bem, e alguém disse a ela que, olha, isto é mal olhado, coisa mal feita, alguma coisa que fizeram para o seu marido. E foram então propor a esta senhora, médium que eu estou dizendo, para ir na casa dela. Então, a proposição é esta, dita por ela, não é dita por mim. Eu não estou afiançando nem aceitando, muito pelo contrário. Eu acho que isto é um aspecto relacionado com a crença de cada um que estava ali presente. Eu fui para ver fisicamente o fenômeno, a coisa, porque aí eu acho que tem um significado muito interessante. Então, o primeiro contato com ela foi, ela chega e perguntou se a dona da casa queria que ela primeiro fizesse lá um ritual para, vamos dizer, para tirar os espíritos maus ali presentes. A senhora concordou e ela pegou 3 espáduas de São Jorge, daquela que vocês conhecem, e saiu fazendo uma reza, uma ladainha, e saiu batendo. Então, eu estava presente. Vez por outra, ela entrava num quarto, você escutava um barulho, batendo alguma coisa. E um ruído, tipo um grito gemente, assim, uma coisa que incomoda, inclusive, você ouvir, não é? Vamos dizer, dá medo, né, para quem tem medo dessas coisas. Acontece que você podia dizer, bom, ela está fazendo ela mesmo, que está gemendo, você acha que é outro. Bom, podia ser, você pode ser iludido por isso. Ou um objeto, ela abre a porta, joga por ali, você pensa que aquele objeto foi julgado ali. Então a gente não é tão rápido que você não consegue comprovação. No quarto